E aí, pessoas, nesta aula vamos falar sobre como utilizar referências visuais para desenhar. Referências nada mais são do que inputs visuais que você pode usar para te ajudar a concretizar e ter uma base melhor de informação visual a respeito daquilo que você quer desenhar. Referências podem ser fotos, podem ser outros desenhos, ilustrações, podem ser filmes, obras de arte e o que é melhor de todos os tipos de referência, que é o objeto real, a própria coisa em si. Por exemplo, se você quiser desenhar um pássaro, você pode utilizar como referência fotos de pássaros, desenhos de pássaros estilizados ou não, dependendo do estilo de desenho que você quer seguir. Você pode assistir um documentário sobre pássaros, você pode ver pinturas e esculturas de pássaros, ou você pode sair na rua e observar pássaros de verdade. Você vai lá na frente dele e observa como ele se mexe, como ele se comporta, desenha ele ao vivo lá, talvez. É sempre melhor, se possível, ter acesso à coisa real, a objeto concreto mesmo. Se você for desenhar pássaros, é relativamente tranquilo, porque pássaros existem de verdade e são comuns de a gente ver por aí. Mas e se você for desenhar leões ou gorilas? Você talvez não queira se tacar daqui para a África para observar eles de perto. E aí tudo bem, dá para ir num zoológico, mas é um pouco mais complicado, depende de onde você mora, depende do tempo que você tem disponível e muitas outras coisas. E se você for desenhar ainda unicórnios, alienígenas, elfos, dragões, divindades, provavelmente nesses casos você vai inevitavelmente ter que depender de referências com imagem. De toda forma, o importante aqui é que você saiba que pode e deve utilizar referências para desenhar. Algumas pessoas acreditam que bons artistas sabem desenhar tudo de memória, mas isso é um grande mito. É praticamente impossível você saber desenhar tudo, com todos os devidos detalhes, sem nenhuma referência visual para olhar. Algumas pessoas, depois de muito treino, quando passam muito tempo desenhando aquela mesma coisa, acabam memorizando. Isso faz parte de um processo de aprendizado. Mas mesmo assim, todos os artistas no mundo todo, mesmo aqueles mais profissionais, utilizam referências o tempo todo. E não tem nenhum problema nisso. Sempre que precisa, você pode usar. Usar referências faz parte do trabalho. Não ultrapassa e nem diminui a qualidade do seu desenho. Pelo contrário. Mas a forma ideal de usar referências não é pegar uma única imagem e copiar ela tal e qual para ficar perfeitamente igual ao que você vê. Eu sei que a gente faz isso enquanto exercício de desenho de observação, mas isso é apenas um exercício que tem o objetivo de treinar a sua visão e o seu cérebro. Na hora de você criar algo original, você precisa ser capaz de ir além do mero copiar e aprender a interpretar, digerir, adaptar e reinventar suas referências visuais. E mais, geralmente você não usa só uma imagem, mas diversas referências para desenhar uma única coisa. Você vai bebendo de fontes diferentes. E ao fazer isso, você acaba fazendo com que o seu cérebro consiga fazer associações e generalizações, e com isso ser capaz de misturar um pouco de tudo, sintetizar do seu próprio jeito, dentro da sua própria forma de interpretar, e transformar, devolver isso transformando em algo original no papel. Na internet tem várias fontes de onde você pode colher referências como imagem para desenhar. O Google Imagens, que provavelmente é o recurso mais usado no mundo todo para isso. Tem o Pinterest, que muita gente curte, mas só cuidado para você não se perder lá por dentro e ficar rolando a página eternamente e esquecer que precisa desenhar também. Tem comunidades artísticas como o Behance, o ArtStation, e tem os bons e velhos bancos de imagens também por aí. Você pode, além disso, utilizar também enciclopédias, livros, catálogos, atlas, enfim, qualquer tipo de material que te dê informações visuais a respeito do que você precisa desenhar. Sobre o Google Imagens, uma coisa interessante é que ele tem um recurso que nem todo mundo conhece. Lá na barra de pesquisa você tem ferramentas e você pode configurar para ele mostrar resultados de imagem de acordo com tamanho, cor, tipo, etc. Por exemplo, se você só quer imagens com resolução mais alta, você vai lá em ferramentas, tamanho, seleciona grande. Se você quer ver só desenhos lineares ou clip arts, não quer ver fotos, você vai lá em tipo e seleciona esse tipo de imagem que você quer. Se você precisa de imagens que não tenham restrições nos direitos de uso, também dá para filtrar isso nessas ferramentas. Então, corre lá, dá uma experimentada e aí mexe de acordo com a sua necessidade em cada caso. Então, vamos aqui para um exemplo prático.
Eu usei o site artprompts.org para me dar uma ideia do que eu poderia desenhar. E o tema que o site gerou para mim foi Little Troll Girl, ou Pequena Menina Troll. Confesso que eu não costumo desenhar muitos trolls hoje em dia, então para mim esse é um tema que, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria desenhar sem referência. Antes de olhar referências, porém, eu gosto de começar esboçando alguns thumbnails bem rápidos. Sem pretensão de ser nada bem feito ou coisa do tipo, só tentando deixar o traço bem solto e experimentando, buscando variedade. Então eu fiz esses 5 thumbnails de como poderia ser a minha garota troll, seu personagem, e esses thumbnails eu fiz sem referências ainda, só baseado em algumas ideias muito vagas da minha memória de como seria um troll. Então, como nem sempre a primeira ideia é a melhor, a primeira ideia que a gente tem é a melhor, é a que a gente mais gosta, o thumbnail que eu acabei gostando dos que eu fiz foi o quinto, e foi ele que eu escolhi para ampliar e desenvolver, transformar na minha ilustração de fato. Bom, então, depois de ter uma vaga ideia de como seria, né, esse meu desenho, eu comecei a buscar referências que me ajudassem a desenvolver as formas de uma maneira mais concreta e mais específica. A primeira pesquisa que eu fiz, obviamente, foi Trolls. Simplesmente fui lá no Google Imagem e digitei Trolls. E aí todos os resultados que apareceram foram do filme Trolls. Então eu resolvi digitar Troll no singular. E aí apareceram alguns resultados mais variados. Embora ainda assim tenha aparecido muito do meme aí da Troll Face. Mas tem algumas imagens aí que foram interessantes, que foram úteis, né? Ilustrações de Trolls feitos por outros artistas. E olhando essas referências, eu comecei a pensar sobre quais características eu acharia interessante incluir na minha personagem. Os Trolls, eles, em geral, são representados, né, com um aspecto meio grosseiro, um nariz largo, dentes tortos, o cabelo para cima, alguns são carecas, né? Mas a minha personagem, como era uma menina, eu achei que seria legal ela ter um cabelo. E talvez algumas manchas na pele, ou algo do tipo. Como é uma menina pequena que eu estava desenhando, eu queria que ela fosse fofa, mas ela também é um troll, então ela precisava ser um pouco desajeitada e meio feiosa também. Tentar achar um equilíbrio aí entre a beleza e o grotesco, né? E aí eu cheguei nesse estado do desenho. Não estava mal, mas alguns elementos ainda estavam meio genéricos. Então eu comecei a pesquisar referências mais específicas. Precisava de uma referência para a borboleta, precisei de referência para o laço na cabeça, precisei de referência para o vestido dela. E quando eu pesquisei menina vestido, ou girl dress, no Google Imagens, apareceram esses trajes de gala que não era exatamente o que me interessava. Daí eu tentei pesquisar menina vestido casual, e aí apareceram resultados que se aproximavam um pouco mais do que eu estava imaginando. Então fica aí mais uma dica, né? Muitas vezes é importante você saber por quais palavras-chave você deve pesquisar. Então, às vezes, tentar variar as palavras-chave na hora da sua pesquisa ajuda também a você obter outros resultados que podem ser mais interessantes. Algo que ainda assim surgiu no meio do processo lá na frente foi a necessidade de desenhar, definir melhor as formas do pé da personagem. E nas minhas primeiras tentativas, aí, nos primeiros esboços, eles estavam ficando meio humanos demais. Então eu resolvi dar uma pesquisada em referências específicas de pés de Trolls. E aí eu achei algumas imagens com características legais que eu poderia incorporar. Um pé com um formato meio achatado, 3 dedos, sem muita separação com a perna, né, meio emendado assim com a perna. E assim foi. E à medida que você vai desenvolvendo o processo, você vai percebendo as necessidades de pesquisa de referências e você pode ir fazendo à medida que a coisa vai acontecendo. Espero que tenha dado para ver que esse exemplo é cheio de testes, de erros, de experimentações, de idas e vindas. E fica aí a mensagem de que o desenho não nasce pronto, né? O desenho é construído através de um processo. Então, quando você vai fazer os seus desenhos, tenha um pouquinho de paciência e encare o processo de criar como uma brincadeira de invenção. E aí eu garanto que ele vai ficar bem mais divertido.